Olá pessoal, eu sou Fabiana Cordeiro, presidente do Conselho Comunitário de Sapé. É uma comunidade rural que fica próxima aos distritos de Pindaíbas e Areado. Estou na frente do Conselho Comunitário desde 2019. Antes eu era vice, a presidente era a Lauane, e assim que ela saiu, eu continuei como presidente do Conselho Comunitário. Então, os conselhos comunitários foram criados para a gente ter um poder de voz para conseguir recursos para dentro da própria comunidade. Então, a gente possui o CNPJ, a gente trabalha na parte cultural, empreendedorismo, saúde, e a gente tenta mostrar para o poder público as nossas necessidades através desse conselho comunitário. A gente tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, e através disso a gente consegue desenvolver melhor essas ações dentro da própria comunidade. Olha, os desafios são muitos. Na área rural, o homem sempre teve mais voz ativa do que a mulher. Isso é cultural. A gente tem tentado mudar isso através do Conselho Comunitário. Quando a Lauane, que mora na comunidade, assumiu, eu como vice dela, a gente sofreu bastante, tentando mostrar que a gente tinha capacidade de resolver os problemas dentro de uma comunidade. Mas eu encaro isso não só como um problema só de um conselho comunitário, não, porque eu acho que a mulher ela tenta provar o seu valor o tempo todo, em toda a área que ela vai. A gente trabalha fora, cuida de filho, de família, ao mesmo tempo que tem que desenvolver esses papéis dentro de uma comunidade, e não acho que não tem tempo ruim para a mulher. Fábio, eu moro na comunidade do Sapé, eu estou lá desde 2010. Assumi esse cargo dentro do Conselho em 2019, mas eu sempre vi nossas lutas lá com estrada, com saúde, desde muito tempo. Lá a comunidade sempre foi uma comunidade muito esquecida. Eu gosto de dizer assim que a comunidade do Sapé, ela quase que nem existia dentro do município de Patos. Quando a gente assumiu esse conselho comunitário e resolvemos mostrar que a gente existe, que a gente precisa ter esse olhar carinhoso do poder público, foi assim, um desafio muito grande, porque até então, por sermos uma comunidade muito pequena, a gente não tinha estrada, a gente não tinha ponte, a gente não tinha mataburro, a gente não tinha atendimento médico. A comunidade se juntou, fez um salão comunitário, onde depois de algum tempo a prefeitura assumiu, terminou e começou os atendimentos médicos lá. Na gestão Sandra e Falcão, eu vou ser bem honesta com você, melhorou muito o acesso da gente poder, eu pelo menos particularmente, poder chegar até eles e contar da nossa realidade. Então, eu passei a participar de mais reuniões dentro de Patos de Minas, como, por exemplo, hoje eu participo da Câmara Técnica do Agronegócio, e eu levo tudo que a gente passa de trabalho nas comunidades rurais, não só na minha, mas em todos os distritos, porque eu conheço gente de todos os distritos, e geralmente os problemas são os mesmos, estrada principalmente, que é a primeira campeã, e depois saúde. Na minha comunidade, as estradas hoje, eu posso falar com muito orgulho que elas vêm sendo muito bem cuidadas, não só pelo poder público, mas inclusive pelas pessoas de dentro da própria comunidade que entenderam o poder da gente se unir e fazer a nossa voz ser ouvida. Então, assim, a prefeitura tem feito um trabalho muito ativo de manutenção dessas estradas e tem dado uma boa condição para a gente, inclusive para os nossos filhos que estudam na área rural. Agora, a saúde ainda deixa muito a desejar. Por quê? Porque nessas comunidades rurais, como o Sapé, o atendimento médico é uma vez por mês.
e a prefeitura não mantém esses postos de saúde. As pessoas têm que pagar para fazer a limpeza, as pessoas têm que pagar a manutenção ali para receber essa equipe médica uma única vez no mês. O que não acontece nos postos de saúde, por exemplo, dos distritos, que a prefeitura assume toda a responsabilidade, né? Então, isso aí é uma das coisas que eu ainda luto muito, porque esse atendimento médico precisa ser mais humanizado e a prefeitura precisa, sim, assumir essa responsabilidade desses postos de saúde dentro das comunidades rurais. E a questão da cultura, na nossa comunidade, também tem melhorado muito. Porque a Folia de Reis de Sapé e Posses, ela existe desde 1945, só porque ela era na comunidade de Posses. Há 4 anos, a gente levou ela para dentro da própria comunidade do Sapé, porque desde que a gente assumiu esse conselho comunitário, nós conseguimos ter mais visibilidade para essa comunidade, mostramos para as pessoas que existem pessoas do bem, que trabalham duro uma vida toda ali e merecem também ter cultura, ter lazer e diversão. E a nossa Folia de Reis hoje vai fazer 4 anos que está na comunidade. O ano passado nós tivemos um público ali aproximado de 3.000 pessoas dentro da comunidade. E eu vejo isso como uma alegria imensa para mim, como presidente do conselho, e para toda a comunidade em si. Eu acho que, além de saúde, a gente tem educação e empreendedorismo. Eu acho que os alunos da área rural deveriam ter mais informações quanto ao empreendedorismo rural. Eu, particularmente, tenho um sonho muito grande que eu acho que merecia ter, nem que fosse um anexo da escola agrícola na área rural, porque tem muitos alunos que estudam lá uma vida toda e os pais não conseguem trazer todos os dias e voltar para estudar na escola agrícola. E esse olhar mais empreendedorismo mesmo. Por quê? Porque na área rural, hoje as pessoas sabem fazer um queijo, sabem fazer um doce, mas às vezes não sabem como vender isso dentro da cidade, como distribuir, ter esse olhar para aumentar essa fonte de renda dessas famílias. E, por exemplo, assim, na nossa comunidade, a gente passou um período lá de uma seca muito grande, no ano atrasado de eleição, a qual todos estavam envolvidos com a eleição, e eu não tive nenhum apoio do poder público. E eu fiz uma carta, enviei ao Ministério Público, o Ministério Público recebeu essa carta. Através dessa carta, a Codevasf viu o nosso sufoco ali, porque nossos córregos, as nossas nascentes estão ficando escassas, e veio socorrer a gente. Esse ano tivemos 200 barraginhas dentro da minha comunidade. Tudo isso porque eu tive coragem de falar dos problemas que aconteciam lá. E hoje a comunidade está com essas barraginhas, promessas de ter mais investimento em peixamento, em criação de associação para fazer farinha, polvilho. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais atento para essas famílias que moram na comunidade rural, para que esses filhos dessas pessoas que ainda estão ali não precisem vir todo mundo para a cidade. Eu acho assim que a gente tem tanta inovação, tanta tecnologia hoje em dia, a gente precisa aproveitar mais o que a gente tem de bom. E a nossa região dentro de Patos de Minas, a maioria é área rural. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem, aprender a trabalhar e inovar e desenvolver a nossa área rural. Eu gostaria de deixar um recado, assim, convidar as pessoas do município de Patos a passear mais na área rural, nos distritos, conhecer os distritos direitinho. Tem muitas pessoas boas lá, muitas coisas gostosas que são vendidas lá, e falar sobre a importância de um trabalho de um conselho comunitário ou de uma associação. Porque é através desses conselhos comunitários e associações que a gente consegue mostrar nossos problemas para o poder público e fazer nossa voz ser ouvida, que é um direito nosso, e as pessoas apoiarem mais esses presidentes, porque
É muito difícil a gente trabalhar sendo presidente de um conselho comunitário, a gente não é remunerado em momento algum, é tudo voluntário e por amar mesmo e acreditar que a nossa realidade pode ser transformada através da nossa voz e participar mais dessas reuniões e dos conselhos mesmo, só isso.